está agendado para o dia de hoje, no STF, na sessão plenária, o julgamento do alcance da decisão que envolveu o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, que anulou a condenação imposta por Moro quando este ainda era juiz. Vale aqui relembrar o caso. Em sessão da segunda turma do STF, anulou a sentença que envolvia Aldemir Bandini, ex das empresas acima citados, ao qual foi condenado pelo juiz Moro. A anulação foi pautada em razão de que não foi dada à defesa a oportunidade de apresentar as suas razões finais, depois do delator, quando o correto seria este procedimento. A decisão, para variar, causou alvoroço nas hostes da República de Coritiba. Saíram de forma adoidada, de que era o fim da Lava Jato. Todo mundo seria solto, enfim, seria o Armagedon da Justiça. Para os que me ouvem, vou explicar por que correta o posicionamento da mais alta corte do nosso país sobre o caso. Imagine, senhores e senhoras, que num julgamento onde o réu não saberia do que estava sendo acusado, porque somente teve a oportunidade de se defender, na mesma oportunidade do seu acusador. E foi isso que aconteceu no processo. Como o assunto envolve a enormidade de casos da Lava Jato, como disse, a gritaria foi grande. No dia de hoje, o Supremo vai definir os limites da decisão da segunda turma. Segundo notícia divulgada pela Folha de São Paulo ontem, ministros ouvidos apontam que deve ser mantido o entendimento que acarretou a anulação da sentença da Lavra de Moro. Do ponto de vista legal, o que me preocupa não é o fato de manter o entendimento de uma das turmas do STF, mas a enviesada hermenêutica jurídica que querem dar nesses tipos de processo. Pois, segundo apurou a própria Folha de São Paulo, há um entendimento de tentar fazer um meio termo na decisão do Pleno e assim evitar uma anulação generalizada dos processos da Lava Jato. Segundo o jornal, os ministros querem anular somente os processos que foram arguídos pelos advogados de defesa. A nulidade da sentença desde o seu nascedouro. Ou seja, se não foi questionado dentro do processo, a decisão não os atinge. Se isso de fato realmente acontecer, será jogar para as calendas a nossa Constituição Federal. Por que digo isto? Acompanhe o meu raciocínio. A decisão da segunda turma que anulou a sentença de Moro, em razão do descumprimento do artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Reproduz aqui para entenderem, abre aspas, no artigo 5º, inciso 45. Aos litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, uma cláusula pétrea. Por ser direito fundamental, não se pode negociar tais cláusulas. Afinal, tem que se preservar esse direito. Não para defender bandido, como diriam os mais apressados e desinformados, mas proteger gente inocente. Ora, se o tribunal deixa de lado esse direito fundamental, porque não foi defendido por um advogado ao longo do processo, estaria a corte negociando direito, quando o mandamento maior que a Constituição proíbe isto. Espero que entenda o que eu quero dizer. E, em outras palavras, um direito fundamental deve ser reconhecido pelos ministros, mesmo que não seja arguído ao longo de uma demanda. Se ele agir assim, se não agir assim, para que uma Constituição Federal? São essas esquisitices que depõem contra o Brasil. As cortes devem assumir o seu papel e decidir conforme estabelece os regramentos legais. Piruetas hermenêuticas, como justificativa para evitar descontentamento, não é um bom caminho. Uma Corte Suprema tem que ser contramajoritária. Se agir assim, conforme noticiou o Jornal Paulista, criou-se um novo vício que dificilmente será corrigido. Espero sinceramente que o caminho escolhido pelo STF seja o de anular todas essas decisões que foram contrárias à Constituição, em especial as da Lava Jato. E olhe que foram muitas delas. Outras poucas, nem tanto. Algumas nem precisa reformar, tem que ser mantidas, mas são poucas. Mudando radicalmente o assunto, eu estava escrevendo o texto ontem, quando leio nos noticiosos que o Congresso Nacional derrubou 18 vetos à lei de abuso de autoridade. Se os que ouvem ou leem no site Bom Dia Feira, disse aproximadamente há um mês que o presidente da República fizesse vetos à citada lei, o Congresso derrubaria. Eu disse isso há mais ou menos um mês atrás, certo? Não foi profecia, não. Foi previsão do que realmente ia acontecer. E foi o que aconteceu. Foi uma derrota política, tanto ao presidente quanto ao seu ministro, em relação aos vetos. Dentre aquilo que o Congresso derrubou, talvez uma das mais polêmicas está a possibilidade de incriminar juízes que decretam prisões contrariando hipóteses legais. Pode parecer absurdo juiz decretar prisão quando não há lei que autorize. Mas nos últimos anos o que se viu foi justamente o contrário. Nunca se prendeu tanto sem respaldo legal, principalmente com o argumento de combate à corrupção. E já sabe onde a gritaria foi grande.
ganhe um doce quem adivinhar. Outra derrota de Moro e os seus seguidores diz respeito à persecução penal, civil e administrativa em justa causa ou contra os inocentes. E por aí vai. A lei, de um modo geral, é boa. Ainda tem aqui ou ali alguns desacertos. Mas uma coisa é certa. Magistrados e outras autoridades somente serão alvo de punição pelos canais já conhecidos. Ou seja, será oferecido primeiro uma denúncia pelo Ministério Público, uma sentença que será dada por um juiz. Então, onde está o medo da aplicabilidade da lei do abuso de autoridade? Ninguém vai ser preso e condenado injustamente direto. Se o juiz cometer um abuso contrário à lei, o Ministério Público vai oferecer denúncia, vai ser dada a oportunidade de defesa, vai ser o juiz que vai dar uma sentença. Então, eu não sei por que essa gritaria, né, quando se pede que faça o óbvio, que é só prender se houver um respaldo legal para isso. O que te via ultimamente não era prisões arbitrárias, coerção coercitiva sem sentido. A lei é boa, me parece que ainda vai haver mais vetos ainda, porque a sessão terminou ontem e o Alcolumbre reabrir a sessão hoje às 4 da tarde para discutir o resto dos vetos. Então, portanto, a lei de abuso de autoridade vai prevalecer aquilo que saiu das casas do Congresso. Então, esperamos que, né, seja mantido. E quanto à decisão do Supremo, vamos ver hoje, né, vamos ver se vai para o plenário a respeito da extensão da punição e ver o que é que acontece daí em diante. Aos caros amigos, um bom dia, certo? E, né, estamos aí abertos a opiniões favoráveis e contrárias. Estou aqui para isso, né? Bom dia a todos. Obrigado, doutor.